Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar. Hoje vamos falar sobre o segundo capítulo do livro Deixe-me Apresentar Você. Isso. Quem tá mandando? Tem gente mandando solicitação para entrar. Gente, vamos falar sobre o segundo capítulo, né, do livro Deixe-me Apresentar Você. Comece hoje a desfrutar da liberdade. Deixa eu só arrumar aqui. O livro, gente, ele começa citando uma parte da Bíblia. Lá na época dos judeus, eram impostas lá 252 leis, mais ou menos, que eles seguiam. E quando Jesus veio, essas leis foram triplicadas, né? E mais ou menos 100 dessas leis eram impostas contra as mulheres. Você vê. Tanto que os fariseus, eles eram mestres para fazer leis contra as mulheres, né? E em Isaías 61, tem a parte lá, a passagem de quando Jesus ele vem para libertar os cativos, né? E um grupo mais afetado por essas leis eram as mulheres, né? Agora vocês imaginam como que não era naquela época, né? Os rabinos, eles preferiam queimar a Torá do que ensinar as mulheres, né? E Jesus, pelo contrário, ele veio, acolheu essas mulheres, inclusive várias delas participaram, né? Jesus incluiu ali no seu grupo ministerial, e ele olhou para essas mulheres com amor, com compaixão, honra, né? E tem uma passagem na Bíblia que Jesus está conversando com a Marta, e aí ele fala para Marta, né? Olha, o lugar da Maria não é na cozinha, ela deveria estar aqui aos meus pés, né? Me escutando, enfim. Por mais que naquela época ninguém ousava ensinar a mulher, né? Devido às leis, Jesus veio para poder quebrar essas leis que eram estabelecidas por homens, né? E nos dias de hoje, a Bíblia ela tem vários ensinamentos, né, para o dia de hoje. E a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente aceita, a gente foi liberta por Jesus. E foi dado uma autorização dos céus mesmo para a gente viver, né, o nosso melhor, a gente ter um papel de liderança, né, um empoderamento feminino, né, por Jesus. E um ponto que eu quero trazer, são vários, mas vamos começar com o primeiro ponto, seja livre da comparação. No mundo de hoje, é estabelecida uma lista enorme, né, Elaine, de padrões, né, dada aí para você, imposto na sociedade a mulher maravilha, né, que tem que ser a mãe, dar conta de filhos, de marido, de esposa, ter uma estabilidade emocional ok, né? Ser fitness, enfim. São inúmeros padrões que são estabelecidos na sociedade em busca dessa perfeição. E na Bíblia a gente tem a passagem da Ana. No tempo da Ana, lá com a Penina, para ter essa perfeição, ela teria que ser mãe, né? E a Ana, ela vivia frustrada ali ela se sentia no segundo lugar, né, no banco de espera, porque ela não conseguia ser mãe. E por mais que ela era aceita pelo marido, ela era amada pelo marido, mas ela sentia ainda que algo lhe faltava, né? E a gente tem que colocar na cabeça que a perfeição ela não existe, a gente tem que encontrar um equilíbrio aqui, né? E Deus não espera que a gente seja perfeita. Pelo contrário, Ele já conhece as nossas imperfeições, né? E a gente tem que pensar que a gente, Deus, Ele não vai aceitar a gente só se a gente desempenha um papel com perfeição. Não, a gente faz o nosso melhor, claro, mas nada vai mudar a identidade de filha que eu tenho, né? Eu tenho que descansar, faço o meu melhor descanso, porque eu sei que Deus, Ele conhece as minhas imperfeições e Ele vai aceitar, porque a
imperfeição, ela é associada a uma dependência que a gente tem de um Salvador. Se a gente fosse perfeita, não fazia sentido Jesus ter vindo, morrido da cruz, né? Passado por tudo que ele passou para nos salvar, nos justificar. Quer dar continuidade? Eu vejo a água, acho que é demais. Bom, gente, perdoe aí os ruídos, viu? Porque eu moro próximo à avenida aqui. Aí se passa moto, buzina. Vocês me perdoem aí. Jesus era tão lindo, que ele ensinava em uma área do templo em que as mulheres poderiam ouvir os ensinamentos dele. Jesus validou as mulheres. Quando ele encontra com a mulher samaritana, ele sabia que ela estaria ali naquele horário. Era um horário de pico, né, horário de meio-dia, e ela acredita-se, né, pela história, que ela estaria ali no poço, nesse horário, por vergonha. Ela não queria estar com as outras mulheres que pegavam água mais cedo. E Jesus sabia que ela estaria lá. Jesus vai ao encontro daquela mulher, muda a história daquela mulher, e faz com que aquela mulher seja, se eu não me engano, posso estar errada, né, a primeira missionária da Bíblia do Novo Testamento. E ali ele vai, manda que ela vá a Samaria e fale o que ela viu. E ali ela vai, prega, fala de Jesus, ou seja, uma mulher que estava ali acolhida, que teve 4 maridos, né, e o 5º não era dela, mas Jesus vai lá, valida essa mulher, empodera, se fosse falar nos tempos de hoje, né, e ali aquela mulher se torna outra mulher, e passa a segui-lo, e passa a falar, e passa a pregar sobre Jesus. E também tem outro fato na ressurreição de Jesus, né? Quando Maria Madalena vai ao encontro dele. Ela é a primeira mulher, primeiro ser humano que viu Jesus ressurreto. Então ele diz, Maria, vai aos meus irmãos e a Pedro e diz que eu ressuscitei. Então ele dá essa missão a uma mulher. Então Jesus foi muito lindo na caminhada dele. As mulheres serviam Jesus, as mulheres davam seus bens, vendiam para o ministério de Jesus. E Jesus nunca recriminou a mulher. Tem a mulher também do fluxo de sangue. Ele sabia que a mulher tinha tocado nele, mas ele disse, quem me tocou, né? Então, nós mulheres precisamos ter essa visão de que Jesus, o próprio Cristo, o Filho de Deus, disse pra gente, vocês podem, vocês conseguem, vocês têm capacidade tanto quanto os homens. A inteligência que Deus deu ao homem não é diferente da inteligência que Deus deu à mulher. Nós somos tão capazes quanto eles. Existem mulheres, CEOs de grandes empresas. Existem mulheres, presidente da República, rainha da Inglaterra. Existem mulheres que são âncoras de jornais nacionais. Isso tudo está no livro, tá, gente? Eu estou pegando alguns exemplos que ela dá no livro. Se você lembrar de alguma aí, você me fala, Ângela. Então, por que não falar de Jesus? Por que não ser psicanalista? Por que não ter uma carreira, ter uma profissão? Por que nós temos que ficar só em casa cuidando de filho? Não que isso seja de menos valor. Não, mas nós também podemos. Se você quer cuidar dos seus filhos até uma certa idade, não vejo problema nenhum. Eu fiz isso. Eu cuidei da minha filha nos primeiros anos dela. Mesmo porque minha história já é um pouco diferente, né? A empresa fechou e eu fui desligada, mas não vem ao caso aqui. Mas a gente pode continuar trabalhando, a gente pode continuar lutando por aquilo que a gente acredita, ter o nosso dinheiro, ter o nosso salário, ter a nossa dignidade, independente de filho, de marido, de casa. Claro que óbvio que a gente como mulher tem que cuidar da nossa casa, do nosso filho, cuidar do nosso marido, mas tudo com equilíbrio, nada de exagero. Eu tenho que ser a mais linda, eu tenho que ser a mais inteligente, eu tenho que... Não existe perfeição, né? E nesse capítulo ela fala, não existe ninguém perfeito. E Deus não espera a perfeição da gente. Ele, apesar dele dizer, sede perfeitos como o seu pai é perfeito. Mas ele sabe que a gente não vai ser, né? E a perfeição, às vezes, é imposta pela mídia, pelas redes sociais, pela televisão, aquele modelo de mulher maravilhosa, de mulher maravilha, que na verdade não existe. Só existe na cabeça das pessoas que internalizam isso. E muitas das vezes eu vejo que tem muitas mulheres que, eu vou dar um exemplo aqui nosso, voltando para a nossa realidade, de fazer live, story. Às vezes não aparece, tem vergonha de falar,
Porque acha, fulana fala bem e eu não consigo falar. Fulana tem um cabelo assim, o meu já não é. Fulana tem a pele assim, a minha já não é. Se eu fosse olhar para a pele, eu não falava, porque eu tenho aqueles buraquinhos de espinha. Com fé em Deus eu vou tratar, vou sanar esse problema, que me incomoda um pouco. Mas não me impede de vir aqui falar. Meu cabelo não é liso, meu cabelo é cacheado, de Ângela também é. Não me impede de vir aqui falar. Eu não sou perfeita. E nem essas pessoas que aparecem na televisão também não são perfeitas. E às vezes a gente olha para eles como aquela frase que diz assim: a grama do vizinho parece que é sempre mais verde, mas nem sempre ela é mais verde. Então, como a Ângela falou aí, a gente tem que parar com essa comparação e fazer aquilo que você nasceu para fazer. Buscar fugiu a palavra agora. A sua identidade, Seu propósito. né? Pronto, seu propósito. Buscar o seu propósito. Cada pessoa vem aqui com um propósito, independente de deficiência, de não ter nenhuma deficiência, que eu falo física, tá? Cada pessoa que vem ao mundo, ela vem com um propósito. Então, você tem que buscar o seu, de acordo com as suas habilidades. Às vezes, você não tem a habilidade de falar em público, mas você tem outra habilidade. Né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, como é que eu encontro o meu propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? Parada que não vai ser. Começa a agir, começa a se olhar e ver aquilo que as pessoas dizem. Por exemplo, quando eu era mais nova, as minhas amigas na adolescência sempre diziam assim para mim: Lani, você dava para ser psicóloga. Eu nem sabia que essa profissão de psicanalista existia. Eu era bem novinha, lá para os 15 anos. Aí elas diziam assim para mim: Elane, você dá para ser psicóloga, porque você ouve a gente com tanta calma. E eu sempre ouvi elas me dizerem isso, mas eu nunca dei importância. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que realmente esse é um dom que eu tenho de ouvir. Eu consigo sentar e escutar uma pessoa falar por horas, desabafar, chorar, independente da psicanálise. Eu já tinha esse dom. Então, você que está me ouvindo, busque analisar e ver aquilo que Deus já colocou dentro de você. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem algo especial que Deus colocou dentro de você. Talvez não seja o falar em público. Talvez você não tenha a mesma afinidade com câmera, mas de repente você seria uma boa fotógrafa. Estou dando só um exemplo. Você fica por trás da câmera. Então, observe aquilo que você faz de melhor, se especialize e avance aí na sua vida e não deixe que os medos, as inseguranças, os pensamentos de escassez, de incapacidade, de que você não pode e de que mulher é inferior ao homem. E nós não somos, para Deus nós somos iguais, nós somos semelhantes e somos a imagem e semelhança de Cristo. E eu já falei demais também. Pode dar continuidade. Deus, ele não tem Deus, ele não tem filho preferido. Ele tem propósitos para cada um diferente, né? Então, é importante se livrar da comparação, né, Elaine? As pessoas, elas focam demais em comparar sua vida com o outro, e aí entra também a questão da inveja, né? Exatamente. Inveja, ela é uma escolha, né? Então, a gente não pode mudar as circunstâncias da vida da gente em prol do outro, né? Por inveja. E quem disse que a gente não pode, né? Ter aquilo que o outro tem? O que nos impede de ter? Nada impede. A gente é que se limita. A gente podia até fazer uma live sobre isso, Ângela. A pessoa se limitar. A pessoa se limitar. Se auto-sabotar. Achar que ela não pode ter aquilo que o outro tem. Por que ela não pode ter aquilo? Se aquela pessoa chegou até aquele lugar, por que eu não posso chegar também? Porque eu preciso invejar o que ela tem. Basta eu lutar. Basta eu trabalhar as horas que ela trabalhou, fazer o caminho que ela fez, que eu vou chegar onde ela chegou. Né? Exatamente. E aí entra a questão do papel do coadjuvante. É assim que fala, né? As pessoas, elas sempre estão ali... deixa eu falar no negócio que eu anotei aqui, ó. Lá na Bíblia tem uma passagem da Ana lá, né? Ela se sentia no papel de coadjuvante do banco reserva, né? A Ana da Penina. A Ana e a Penina lá. A Penina, ela também, né, era protagonista da sua história, mas ela não entendia isso. Ela sentia mais prazer em deixar a Ana triste, né? Por não conseguir
por O não amor do conseguir marido. Sim, exatamente. E a Ana era sentindo o papel de coadjuvante ali, o banco reserva. E hoje em dia não é diferente, né, gente? Muitas pessoas sempre ficam no banco reserva, isso é uma escolha, né? Porque se a pessoa quer, ela pode tomar as rédeas da própria vida. E é sempre a desculpa, né? Sempre prefere dar desculpas por não conseguir uma nota boa, por não sempre colocar a culpa no outro, né? Do que de fato aceitar que ela deveria ter feito mais. Tem isso também. Aí já vem a questão da preguiça e da procrastinação, né? Sim, sim. Muitas das vezes a pessoa tem possibilidade, tem capacidade, mas sempre vai deixando para depois, sempre vai deixando para depois. E aí quando vê, o tempo passa e sempre fica olhando para o vizinho, achando bonito Prefere, aquilo que ele faz, mas prefere nunca fica. colocar a culpa dos seus fracassos nos outros, né? Do que de Exa- fato assumir, né, seus próprios erros. E tem uma frase no livro: se você não tem um bom exemplo na sua família, seja você o bom exemplo na sua Exatamente. família. Quebra o ciclo, você não tem que repetir os mesmos erros. E isso muda com sua escolha de fazer diferente, de ser diferente, de sair do banco reserva. Né? Muita gente deixa de viver hoje o extraordinário, o melhor da vida, porque prefere ficar no banco de reserva reclamando da vida, né? E, e não levanta e vai correr atrás. Porque Deus, ele dá as oportunidades, ele, né? Oportunidades, elas vêm e vão, mas se você não levanta e vai correr atrás, nada vai acontecer, né? Deixa eu contar um fato que eu lembrei agora de Pode. de uma pessoa que, logo depois que eu me formei, assim, há alguns anos, estava tendo alguns problemas pessoais, e aí sentou comigo. Nunca esqueço desse dia. Ela disse assim para mim: você tem faculdade porque sua mãe te ajudou a pagar. Porque na época eu trabalhava, né, eu estagiava, e aí a gente dividia e rachava e pagava a faculdade. Aí eu deixei a pessoa desabafar, deixei, e dei até onde psicanalista, viu, sensei? Aí a pessoa chorou, né, porque ela estava passando por um problema. Eu tô nessa vida, porque isso, porque aquilo. Aí falou, desabafou. Aí eu disse assim, quando a pessoa terminou, que chorou, que secou as lágrimas, eu disse assim: tudo bem, eu tive faculdade porque eu tive ajuda da minha mãe. Concordo com você. E você não teve porque você não teve ajuda da sua mãe, né? Nem do seu pai. Qual o seu salário hoje? Eu sabia, mas eu questionei, né? Aí a pessoa Uhum. disse assim: quase 4 mil. Aí eu disse assim: bom, para um brasileiro você ganha bem. Para a média do brasileiro você ganha bem. Por que você não faz uma faculdade hoje? Aí a pessoa parou assim, ficou me olhando. Você já tem quantos anos nessa empresa? A pessoa tinha mais de 5 ou 6 anos na empresa. Eu disse: dentro desses 5, 6 anos, por que você não tirou uma parte do seu salário e pagou uma faculdade para você? Aí a pessoa parou, me olhou. Aí fez eu disse: tudo bem que seu pai e sua mãe não pagou uma faculdade para você. Mas você pode pagar uma faculdade para você, por que você não paga? Aí a pessoa fez: realmente. Eu disse: pare de culpar. Eu falei no dia: pare de culpar as pessoas por aquilo que você não tem. Você não tem faculdade hoje porque você não quer. E até o dia de hoje, isso já deve ter uns 10 anos mais ou menos. A pessoa não tem. É porque ela não quer, ela ganha mais ainda do que ela ganhava na época. Ela não tem porque o pai dela e a mãe dela não pagou? Não. Ela não tem porque ela não quis. Vocês acham que é fácil para eu, Ângela e outras alunas estarem fazendo o curso de psicanálise? Não é um curso barato. Do Não. mercado, talvez é um dos mais caros do nosso mercado. Mas é um curso bom, é um curso completo. É um dos melhores do mercado, se não for o melhor. Mas a gente vai, a gente luta, a gente faz das tripas corações, como diz o ditado, e paga e vai. Já estamos perto de formar. Daqui a 3 meses, em maio mais ou menos para junho, nós já estamos formadas. Sim. E é fácil? Não, não é. Mas não é impossível. Né? E eu não posso dizer assim: eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo. Não. Sempre há um caminho. Sempre, Sim, sempre há um a caminho. gente parar de ser vítima, de fazer de vítima, entendeu? E tem que tomar a rédea da nossa própria vida. A gente faz muito de vítima. Se a gente fosse tão bom
em fazer as coisas na mesma proporção que a gente é bom para dar desculpas, a gente teria, né, conseguido fazer uma revolução. Porque é inacreditável. Pode parar para poder comparar. As pessoas, elas preferem fazer o papel de coadjuvante, dar desculpa, culpar tudo e todos, do que levantar e correr atrás e tomar as rédeas da própria vida, né? E outra coisa que a gente tem que aprender, uma parte do livro que tem escrito assim: aprenda a celebrar as suas pequenas conquistas. Às vezes a gente acha que aquilo tão pequenininho que a gente fez durante o dia, durante a semana, não merece celebração, mas merece. Às vezes você tomou a iniciativa de fazer uma caminhada, de fazer uma academia, e você às vezes se sente só, às vezes você tomou a iniciativa de ler um livro, mas poxa, ninguém está vendo, mas ninguém precisa ver o seu esforço. É para você, é por você, é para o seu bem-estar, é para a sua saúde, é para a sua, né, inteligência é a palavra não, é para o seu conhecimento. Se você decide passar a ler, se você decide estudar, não é para que A, B ou C bata palma. Claro que terão pessoas que vão aplaudir, que vão te parabenizar, mas a gente não pode esperar. Nós mesmos é que temos que festejar, nos alegrar com as nossas pequenas conquistas do dia a dia. E não esperar pelo outro, não esperar a aprovação do outro. Basta que a gente se aprove, que Deus aprove, e está tudo certo. Sim. A gente tem que se orgulhar de nós mesmos, né? E entra a questão de muitas pessoas, elas têm essa dificuldade de se orgulhar de si, porque entra a questão da comparação, do perfeccionismo. Sempre acha que o dela não tá bom o suficiente, né? Só a grama do vizinho do outro tá mais verde. Mas a gente não pode ser assim. A gente tem que aceitar que Deus, ele sabe que a gente não é perfeito, ele aceita a gente do jeito que a gente é, e as nossas imperfeições, elas têm um propósito, é o que traz a dependência de um Salvador. E a gente tem que simplesmente fazer o nosso melhor, né? E descansar, porque a perfeição, ela não existe. Tem que manter um equilíbrio da vida. E acho que é isso mesmo, né, Elaine? Mais ou menos isso. Ter sempre foco, ter sempre disciplina, porque a vida sem disciplina, sem foco, dificilmente vai dar bom. Listar quais são as áreas da sua vida que tem deficiência. É a área financeira, então como é que eu vou fazer para consertar? É minha saúde física, eu quero emagrecer, eu quero mudar minha alimentação. Então, como é que eu vou fazer para mudar isso? Qual o caminho que eu vou tomar? É meu casamento que não tá bom. Eu tenho um problema psicológico, depressão, ansiedade, enfim. O que é que você tem feito para mudar isso que você está vivendo no momento? O que é que você tem feito para consertar o que te incomoda? Porque é o calcanhar de Aquiles, né? Tá ali te incomodando todo dia. Mas o que você tem feito para sair dessa situação? Então, aqui, se fosse para finalizar a minha fala, seria essa. Liste aquilo que te incomoda. E recalcule a rota, né? Porque foi isso que eu fiz, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui para minha história. Eu não estava mais satisfeita com a minha, na minha vida profissional. E aí eu fiz um cálculo da rota, né? Poxa, o que é que eu faço? Orei muito, óbvio, oração é fundamental. Mas eu disse a Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, eu quero saber qual é o meu propósito. E aí eu fui orando e fui, antes de fazer a psicanálise, eu fui para o marketing digital, fui trilhando outros caminhos, até que eu cheguei aqui. Eu não fiquei parada, eu fiz vários cursos, inúmeros. E não é dizer que eu fiz o curso e não concluí, não, eu concluía. Entendeu? Então, eu não fiquei parada, estagnada, olhando para o tempo, esperando a vida passar. Então, recalcule a rota, veja aquilo que há de deficiente na sua vida. É seu casamento? O que é que eu posso melhorar como esposa? O que é que eu posso melhorar como mãe? Seus filhos estão desequilibrados, sem rotina? Como é que eu faço? Qual o livro que eu leio? Busca informação. Gente, internet. Há anos atrás, quem dera que as mães, as mulheres tivessem a internet a seu favor, ao seu dispor. Era tudo, era passando de
geração para geração os ensinamentos. Hoje nós temos internet, temos livros e livros e livros e livros na internet que ensinam pessoas que já trilharam esse caminho. Sempre tem alguém, sempre olhe para um mentor, sempre se espelhe em alguém. Não é feio a gente se espelhar em alguém. Nós temos, no nosso caso da psicanálise, temos a Ângela Cirino. É uma pessoa que a gente se espelha, porque ela já trilhou o caminho que a gente está trilhando. E por que não se espelhar naquilo que é bom, naquilo que faz bem às pessoas? Então, sempre tem alguém naquela área que você tem deficiência. É casamento, tem o pastor Josué Gonçalves. Deixa eu assistir vídeos dele, deixa eu ver o que ele ensina. Deixa eu ver mulheres que falam sobre o casamento. É filhos, deixa eu ver alguém na internet que ensina como educar os filhos melhor. Então, se eu pudesse fechar a minha palavra hoje seria essa. Busque aquilo que você tem deficiência e acredite, creia que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é o que a nossa fé, né? A minha de Ângela, acredito que alguns de vocês que estão aqui, crê. O Filho de Deus já nos validou. O que é que você está esperando? Se Deus, o Criador, o Filho dele, já disse a você, estou com você, vai, prossegue, vou com você, te valido, você é capaz, você é minha filha também, tanto quanto os homens. Eu te criei, a minha imagem e a minha semelhança. O que é que você está esperando para avançar? O que é que está te prendendo para ter uma vida melhor, para ter uma vida com mais liberdade? Quando eu falo liberdade, não é liberdade de ser livre, de libertinagem, né? É uma vida mais feliz, é uma vida mais plena. O que é que está te impedindo? Analise, pense direitinho. E aqui eu finalizo e passo a bola para a Ângela. Já deu até a hora já do nosso live, passou rápido. Foi. Tem uma frase, as pessoas perecem por falta de conhecimento, né, gente? E não é falta de oportunidade, não, porque todo mundo tem oportunidade. E hoje em dia está muito mais fácil, né? A internet está aí para todo mundo conseguir acessar. Mas aí entra a questão que a pessoa prefere ficar no banco de espera, fazendo o papel de vítima, culpando sempre o outro, né? Pelos seus fracassos. Então, levanta e corre atrás dos seus sonhos, porque ainda dá tempo, né? Dá tempo, E nunca é é isso. tarde. Claro, nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança. Então, faça. Não espere que o outro faça por você. Eu disse que eu não ia falar, mas eu vou falar só uma coisinha. Teve uma pastora que ela é neurocientista, o nome dela fugiu agora da minha mente. Eu estava assistindo uma palestra dela e ela disse que teve uma mulher que chegou para ela e disse: ah, doutora, mas eu já tenho 40 anos, ainda vou fazer faculdade agora. Ela fez: você pretende morrer nos próximos 4 anos? Gente, como isso me marcou. Ela disse: você pretende morrer nos próximos 4 anos? Por que não fazer a faculdade? Gente, Jesus chamou Abraão com 70 e poucos anos, eu não lembro agora a idade dele. Com 70 e poucos anos. Ele chamou Moisés com 80 anos. Josué e Caleb entrou na Terra Prometida com 80 anos. Será que Deus, o Criador, ele não sabia que eles já estavam com uma certa idade? Deus sabia. Então não tem essa de idade, não tem essa de limitação, não tem essa de eu não posso, de eu não consigo. Você consegue, se você quiser. Você acha que Deus colocou um cérebro na nossa cabeça incapaz? Não. Se ele colocou... Olha para você. É porque ele sabe que a gente tem capacidade. Ainda que tenha limitações, tem capacidade. Basta a gente querer, né? Eu tenho um exemplo de vida. A minha terapeuta, tá na live aí, a Vera. Ela acho que ela tem uns 50 anos, se não me engano. Ela tá fazendo curso de psicanálise, tá fazendo psicoembrióloga. E outros. Ela fala pra mim que ela estuda o dia inteiro. Eu falo assim, meu Deus, olha pra você ver. Em outras pessoas, né, preferiam, não, já tô com 50 anos, não vou fazer mais nada, porque né, já não tem idade mais para isso. Esses dias para trás eu também atendi uma senhora de 70 anos, gente. Assim, olha, me deu uma lição de vida. Uma energia para viver. Ela falou para mim: olha, Ângela, esse ano vai ser meu ano. Eu quero ser melhor cada vez mais. Eu quero buscar conhecimento, assim. Então, são exemplos que a gente vê no dia a dia que, assim, dá uma lição de vida na gente, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, assim, para de dar desculpa que você não faz isso por causa de A, B ou C.
Porque, na verdade, são só desculpas, né? Se você quer, você faz acontecer. O importante é só você dar seu primeiro passo e mudar, né, a sua história. Aí a Exatamente. Vera, gratidão. Eu que agradeço, Vera. Um prazer ter você aqui na nossa live. Exatamente. Não colocar empecilhos, né? Porque às vezes a desculpa da idade é a pessoa mesmo que coloca empecilho nela mesma. Na verdade, as pessoas acham até bonito. Eu tinha um colega de faculdade que ele tinha 70 e poucos anos. Nossa, a gente achava tão lindo. Ele, daquela idade, lá estudando com a gente, apesar de que eu fiz contabilidade, ele era técnico de contabilidade. Então, técnico, na época que ele fez, valia, né? Mas ele quis fazer faculdade de contabilidade. Mesmo ele já atuando como contador, ele dava aula pra gente. Quando o professor faltava, ele dava aula. A gente achava super lindo. Então, o problema não está na cabeça da pessoa que está lá na sala de aula com um colega que é mais velho. O problema está na cabeça da pessoa que é mais velha. Né? Então, se você tem algum problema que te impede de fazer aquilo que você quer, de realizar os sonhos que Deus colocou no seu coração, o impedimento está na sua cabeça. Sai da caixinha, bora pra frente que a vida é maravilhosa. Basta a gente saber vivê-la, né? Com gratidão a Deus. Exato. Com certeza. Gente, tem mais algo a falar? Nossa live está chegando ao fim já. Por mim, eu acho que eu já falei até demais hoje. Bom, nossas lives agora vai ser toda segunda, né, Elaine? A gente Isso. já... Semana passada a gente não teve live, a gente estava doente, passando mal com gripe, teve questão de carnaval, e a gente preferiu, né, ficar uma semana sem live. Mas agora começa a voltar ao normal. Todas as segundas, às 10 da manhã, a gente vai ter live sobre o livro, né? Até terminar. Depois a gente... Até terminar. E outro livro. E Isso. às quartas, 19 horas, e aí a gente depois vai postando os temas aqui. Gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada por vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Sim. E é isso aí. A mensagem que a gente queria passar para vocês era essa. Gente, fique com Deus. Beijo. Quarta-feira tem mais. Beijo, um abraço. Tchau, tchau.